A ideia, na realidade, foi no final do musical de Natal que a gente fez, Natal Brasileiro. O professor Alice, o diretor, nos desafiou, olha, precisamos de musical de Páscoa. Então, daí começou a gente, na metade de janeiro, mais ou menos, de 2006. A história que vocês veem no programa, ela é uma ficção, né? É uma história imaginada pelo Jair e por mim, assim, de uma Páscoa acontecendo 1 ano depois da morte de Jesus, e uma pessoa que não tinha conhecido Jesus aparecendo e tal. Isso é um produto da nossa imaginação de um fato que possivelmente pode ter ocorrido, né? Só relembrando que nós tivemos uma dificuldade histórica. Lembra, a gente fez, o primeiro esboço que a gente fez estava num contexto. Aí quando foi se consultar os teólogos entendidos no assunto aí, descobriu que a gente estava um pouquinho torta a nossa história, tivemos que mudar um pouquinho, readaptar alguma coisa. O que o Jair menciona é que a gente entendeu que logo após a morte de Jesus, eles não ofereciam mais sacrifícios, né? E depois, consultando o pessoal que entende um pouquinho melhor aí dessa história, diz que os judeus continuaram oferecendo sacrifícios durante muito tempo. Aí depois que nós tivemos a ideia, o Jair e eu dividimos entre nós dois o que seriam as músicas. Então escolhemos personagens, o que devia acontecer e fizemos assim. Você faz uma, eu faço outra, você faz uma, eu faço outra. Das tentações e rumores que vem das pragas. Essa divisão de trabalhos, né? Ficou acertado que eu faria a abertura. Você faria a abertura e eu o encerramento. Exato, seria mais ou menos assim. Me lembro que a música da ressurreição de Jesus estava na responsabilidade do Jair, mas um dia eu tive um insight em casa. Verdade. Aí fiz uma melodia, falei, Jair, você já fez? Não, eu acho que essa aqui vai ficar legal, que é o Ele Vive, né? Para mim, a maior dificuldade foi a música do homem que viu, assistiu Jesus carregando a cruz e tudo mais. Simão, né? Simão. Em seus ombros uma... Por não só assistir como participar. Exato. Porque para mim foi muito difícil por causa de uma referência muito forte que é a música do Ray Boltz. E, quer dizer, era muito difícil fazer uma música igual, falando sobre o mesmo tema, igual, porém diferente. Então quando você começava a pensar no assunto, vinha a música do Ray Boltz na cabeça. Então isso era muito difícil de fazer. Eu achava assim, muito complicado, até se achar uma veia, achar um caminho, olha, por aqui que eu vou. Um outro desafio que havia no programa, que ele tinha ficado na minha responsabilidade, na nossa divisão, era apresentar um tema no dueto, onde a menina trazia o sacrifício e o discípulo conversava com ela e tinha que, naquele dueto, era assim, lembrando aquelas apresentações dos grandes musicais, onde tem uma música que resume tudo, assim, o começo, meio e fim da coisa, logo na abertura. Esse foi um grande desafio. Exato. Eu tive, quando fui fazer a música da Última Ceia, eu fiquei pensando, como eu vou contar isso para as pessoas, né? E eu comecei a imaginar alguém andando no mato, num bosque, numa floresta, e que ela visse uma casa com a luz acesa. E ela ficasse muito curiosa para ver o que está acontecendo lá na casa. Então na minha cabeça eu fiquei imaginando a pessoa chegando, ela vai chegando perto da casa, ela sobe. Na minha cabeça eu tenho até a mureta onde ela subiu, para ficar lá olhando dentro da janela e ver o que estava acontecendo dentro da casa. Então a música vai relatando exatamente o que essa pessoa viu. Você vai prestar atenção na letra, ela vai contando o que ela vê lá dentro acontecendo. Os reis prostrados servindo, dos homens limpando a impureza com amor. Então foi interessante fazer, eu gostei muito de ter feito essa música. E ao mesmo tempo foi um desafio, porque uma coisa tinha que contar um fato muito bonito, muito interessante da história de Jesus. E é uma cena muito solene também, né? Exato. E inclusive, falando em solenidade, tem, ao meu ver, 3 momentos na cantata que a gente musicalmente buscou essa solenidade através de solos.
Então essa música é uma delas, com o solo de violoncelo, que é quase como se fosse uma representação da voz de Jesus Cristo, né? E outra que tem a voz que tem o solo de cello também é a música do Simão. E também o Santo, que tem na abertura, que tem o solo de violino com órgão e tal. A gente buscou representar musicalmente a solenidade do ficou muito bom. A outra música que era incumbência minha era mostrar a traição, a negação de Pedro. Então a gente escolheu um ritmo um pouquinho mais leve, né? Leve, mais triste. E a frase que eu coloquei para o Jair quando a gente conversou sobre o musical era uma frase que está no livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, que diz que quando Jesus acabou o seu julgamento, quando ele acabou de ser julgado e Pedro acabou de negar Jesus, o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. Por isso que a música levou o nome O Seu Olhar. Você ter feito a música das crianças também. Aí o Samuel conseguiu, até pode contar melhor, ele conseguiu dar um tratamento harmônico interessante, até é uma música ímpar no musical, porque foi feito todo diferente. O Samuel pode contar melhor? Ele já tinha o arranjo de base praticamente pronto, eu fiz algumas alterações, os acordes eu procurei manter, mas ele foi feito tudo programação no teclado, né, tudo no próprio computador, com exceção de dois instrumentos, que é o violão e a flauta, que foi gravada ao vivo, e que deu um ar diferente, que ficava, em relação às outras músicas, ficava um pouco diferente. Outra música que era um outro desafio para mim é que a gente pensou de contar a crucifixão de Jesus pelo olhar do centurião, que a gente não tem o nome dele, a gente só tem o que ele disse depois da crucifixão, que ele disse assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, na nossa criação, esse centurião ele já aparece convertido. Sim. Junto das pessoas que foram celebrar a Páscoa, e ele vai contar essa experiência dele. Então eu escolhi uma música que fosse em tom menor para poder descrever todo esse sofrimento, mas que quando se exclamasse verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que ela viesse então para um tom grandioso, mudando para o relativo maior, né, para que terminasse e Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E o Wendel é quem fez esse arranjo tanto de voz como fez o arranjo de orquestra que aparece sob minha responsabilidade também, falar sobre a ascensão de Jesus. Aí eu fiquei preocupado, porque já vimos com um clima meio denso até então. As músicas são densas, vinham meio pesadas, né? E eu queria contar para as pessoas a sensação da lembrança dos discípulos. Olha, foi muito bom ter Jesus conosco. Mas um dia ele volta e com ele retorna a alegria. Você compõe uma música, ainda mais assim, a gente compõe a melodia, a letra e tal. Mas a gente depende em grande parte do arranjador. A pessoa vai fazer a estrutura em torno da melodia, né? E nesse caso, eu acho que o Wanderson e eu fomos felizes, porque quem trabalhou por trás, que foi o Samuel e o Wendel, né, fizeram um trabalho assim muito bom, muito bom. A orquestração ficou muito bonita. Olha, para mim foi assim um desafio e foi muito gratificante esse desafio, porque uma coisa é você fazer uma composição para um evento pequeno, alguma coisa assim. Tá certo, toda composição é importante, toda música é importante, você tem que se preocupar com ela naquele momento, como se fosse a melhor música do mundo, a única que esteja fazendo no mundo. Mas o desafio desse por você era maior, pela transcendência disso. A contribuição para o desenvolvimento da música da igreja é significativa com esse projeto. E a outra coisa que eu queria ressaltar como impressão final é que é um musical que apresenta basicamente todo o Evangelho, né? Numa história
de conversão de uma menina, que também pode ser a história de muitos outros que a gente talvez não veja com os nossos olhos aqui, mas que um dia com certeza poderemos vê-los salvos no lar eterno que Deus tem preparado para cada um de nós. De serviço e compaixão, trouxe paz e salvação por você. Você deixou glória e poder por você.